alguns gatos, né? Principalmente se não castrar, nossa, eles vão embora mesmo. Já tive uns gatos que fugiram. Geralmente, tipo assim, acontece com alguns de se apegarem, mas outros não. Verdade. Vamos lá. Olha, eu vou dividir com vocês agora a minha tela para a gente já iniciar a nosso assunto novo, tá? Cadê aqui? Pronto. E esse aqui eu vou mandar para vocês no decorrer da semana, assim, dos dias até hoje mesmo, porque hoje termino até o final do dia muitas aulas, então, no máximo amanhã eu já envio para vocês, tá? Terceira unidade. Vamos falar do planejamento propriamente dito, tá? O planejamento da pesquisa. Vamos lá. A gente viu, né, durante esse tempo todo, né, que pesquisa, e principalmente a pesquisa científica, que é o que nos interessa, é a construção de conhecimento original de acordo com certas exigências científicas. Quais são essas exigências científicas? A necessidade do método, todo aquele rigor metodológico, né, da abordagem, da técnica, dos instrumentos que eu vou precisar para que eu possa concretizar a minha pesquisa científica. E, para isso, tem que ser observado no decorrer dessa elaboração, desse estudo, os critérios de cientificidade que a gente estudou lá na unidade 1. Quais são eles? Coerência, consistência, originalidade, objetivação, intersubjetividade, ética, consistência, o objeto delimitado. Então, todos esses são critérios de cientificidade que têm que ser encontrados no meu trabalho científico. É desejável que uma pesquisa científica preencha os seguintes requisitos. Quais são eles? Primeiro deles, a existência de uma pergunta que desejamos responder. O que é que eu quero com esse trabalho, com essa pesquisa científica? O que é que eu desejo? O que é que eu quero conhecer? Eu quero falar sobre a obesidade infanto-juvenil, ou infantil, ou só juvenil. Então, eu tenho que delimitar. Tá, então o meu tema é obesidade, mas o meu objeto já é a obesidade infantil. Então, eu estou delimitando, eu vou enxugando o que eu desejo até chegar naquele objeto, né, que está ali bem organizado, bem delimitado. Por quê? Porque eu tenho um tempo a cumprir. Então, um trabalho de final de curso, normalmente, é um trabalho que você tem aí um semestre para fazer. E esse semestre, ele não é composto de 6 meses. Ele, na verdade, é 4 meses. Porque se você vai fazê-lo no primeiro semestre do ano, você inicia suas aulas em fevereiro. Em final de janeiro, início de fevereiro. Aí você tem fevereiro, março, abril, maio, no máximo junho, porque geralmente no final de maio, início de junho, é a apresentação dele. Então, você tem aí 4 meses e pouquinho para realizar. Se você pega a fase do segundo semestre, você tem aí agosto, setembro, outubro, novembro, que você vai apresentar. Por quê? Porque geralmente dezembro é a parte final, você tem alguma coisa para corrigir, para entregar. Então, você tem aí 4 meses aproximadamente para realizar. Então, é pouco tempo. Então, tudo precisa estar organizado. Por isso, gente, que o planejamento, ele é fundamental. Eu preciso ter o meu planejamento todo realizado, todo organizado, para eu não me perder durante esse período, tá? Uma das partes que nós vamos falar desse planejamento é o cronograma. Então, quando eu tenho um cronograma que eu sigo, eu tenho aí as atividades a serem realizadas por parte para que eu consiga terminar no tempo desejável, né, e de forma exitosa, tá? É desejável, o que mais que eu preciso aí? Outro requisito, a elaboração de um conjunto de passos que permitam chegar à resposta. Matheus, desliga o teu áudio, amor. Desculpa, professora. Aí, o que vai ser esse conjunto de passos que permitem chegar a essa resposta? O próprio planejamento, porque o planejamento são várias etapas a serem cumpridas que eu vou mostrar para vocês já já. Então, quando eu
realizo todas essas etapas e cumpro o meu planejamento, com certeza eu entrego o meu produto final, que é o estudo, que foi a realização da pesquisa. Enquanto eu estou realizando, eu estou pesquisando, eu estou fazendo pesquisa. Depois que eu termino e organizo seja em forma de TCC, de uma monografia, seja em forma de uma dissertação de mestrado, seja em forma de um artigo científico, de uma tese de doutorado, eu termino e entrego um produto que se chama estudo, tá? É a pesquisa finalizada. E o terceiro requisito, a indicação do grau de confiabilidade nas respostas obtidas. Então, eu preciso realizar esse trabalho, essa pesquisa, com fontes confiáveis. E aqui eu falo de um dos nossos critérios de cientificidade, que era a ética, que perpassa pela honestidade intelectual. Então, quais são as fontes que eu estou investigando, né? Aonde eu estou me dirigindo? Eu busquei quais artigos científicos. Então, lembrando que quando eu for buscar... Karina, tire só seu áudio, por favor. Quando eu for fazer a seleção do meu material, eu preciso entrar em sites de pesquisa. E aí eu tenho o próprio site da CAPES, eu tenho as universidades, né, com os seus repositórios, as suas bibliotecas, eu tenho aí o Google Acadêmico, eu tenho a plataforma da Cielo, tem outras plataformas que eu vou indicando para vocês. Mas eu já tenho aí acesso a bons materiais científicos. Então, para eu realizar um trabalho científico, eu preciso ter acesso a materiais que são oficiais, materiais que passaram por um critério de verificação. Todo artigo para ser publicado, ele passa pelo critério de verificação. Todo um trabalho de conclusão de curso, seja de graduação, de mestrado, doutorado, passa por uma verificação. Então, para estarem postados nas plataformas das suas universidades, das suas faculdades, das suas instituições de ensino superior, elas passaram por um processo de verificação. Então, tem ali um orientador, tem uma banca orientadora, uma banca avaliadora também, tá? Então, são materiais que nos trazem uma certa segurança. Os artigos que estão publicados em congressos, em revistas científicas, também nos dão essa credibilidade, porque passaram por um processo de verificação. Então, eu tenho que saber que um trabalho científico não é para ser feito de qualquer forma, tá? Além de que eu selecionei as fontes confiáveis, que podem, como nós já vimos anteriormente, serem livros, artigos científicos, pesquisas de institutos oficiais, sites dos nossos conselhos, né? Seja o federal de psicologia, os regionais, então sites oficiais, né? Da Unesco, da Organização Mundial de Saúde, que são órgãos oficiais. Então, ter acesso a essas informações contribui de forma significativa. Professora, eu achei um blog super legal de uma psicóloga, lindo, maravilhoso, eu bato palmas, mas não passou por um processo de verificação científica, tá? Então, são informações que às vezes o profissional está colocando ali, mas sempre estão respaldadas de que sejam de cunho científico. Não, professora, mas lá no blog dela, ela publicou uma pesquisa científica que é da revista tal. Legal. Então, esse blog, ele fez você chegar num objeto que vai ajudar na tua pesquisa. Não é o blog, é lá a revista de onde ela tirou a informação. Então, não é o blog que vai para minha referência e nem a dona do blog, mas a pesquisa que eu utilizei. Então, eu tenho que ter cuidado com isso, tá? Então, cuidado em acesso aí a manuais,
a fonte de programas de televisão, a informações dadas por artistas, não que não sejam importantes, mas eu tenho que ver a fonte da pesquisa, tá? E nós, como pesquisadores, e fazendo um trabalho, uma pesquisa científica, temos que nos certificar que são informações que estão cheias aí dos seus requisitos e dos seus critérios de cientificidade. É esse olhar atencioso que nós temos que ter. Vamos avançando. Vão fazendo as suas dúvidas, que no final eu abro, e a gente só trabalha essas dúvidas para a gente não perder o raciocínio. O planejamento de uma pesquisa, ele dependerá de 3 fases. Eu já falei isso na unidade anterior. A fase decisória, a fase construtiva e a fase redacional. Na fase decisória, nós vamos ter que decidir o nosso grupo de trabalho. Geralmente, os trabalhos de conclusão de curso são em duplas ou em trio. Então, com quem eu vou fazer o meu trabalho, né? Então, quem é que vão ser os meus parceiros nessa empreitada chamada TCC, né? Então, esse trabalho de conclusão de curso, quem vão ser os meus parceiros, né? Então, uma via aí de mão dupla, onde nós vamos contribuir. E eu tenho que escolher bem os meus parceiros, porque tudo que o meu parceiro não fizer, ele me sobrecarrega. Então, eu tenho que decidir muito bem o meu grupo, e a construção desse trabalho ele vai ser um casamento, né? Por quê? Porque tem que ter ali muita fidelidade, lealdade, eu tenho que ser honesto, e eu tenho um tempo junto com essa pessoa. Pode ser que você se separe antes da conclusão do seu objetivo. Pode ser que separe depois. Mas eu tenho que ter ali a ética nos alicerçando, né? Permeando as nossas ações. Então, eu tenho que saber, claro, que tudo que eu não fizer ou que eu fizer mal feito, eu vou prejudicar o meu grupo, tá? Então, isso tem que estar muito, muito presente. Então, além de eu definir o meu grupo com quem eu vou realizar meu trabalho, eu vou ter a definição do tema, nós já conversamos anteriormente, delimitar o meu problema de pesquisa. Eu vou fazer uma pergunta para o meu tema. O que é que eu quero? Por que as nossas crianças estão muito obesas, segundo aí a Organização Mundial de Saúde? Né? O que está levando a essa obesidade infantil? Quais são as minhas hipóteses sobre isso? Né? Será alimentação? Será que as crianças não têm mais tanta atividade física, muito computador, muito celular, muita internet? Não sei. Vou levantar todas essas hipóteses para eu começar o meu processo de investigação. Então, essa fase decisória. Depois a gente vai para a fase construtiva, onde eu começo a construir a minha pesquisa. Mas eu começo a construir minha pesquisa pelo plano, pelo planejamento. Uma pesquisa sem planejamento, ela é uma pesquisa fadada ao fracasso. Um barco que não sabe aonde quer ir, qualquer mar tá bom, qualquer porto tá bom. Então, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Esse vai ser o meu objetivo geral. Então, eu preciso saber o que eu quero fazer. Eu tenho um tema, meu tema está delimitado, eu tenho aí uma justificativa do porquê que eu quero esse tema, o que me interessou nele, qual é a relevância social dele. Eu tenho um objetivo geral, o que eu quero alcançar com isso? O que eu quero? Eu quero compreender, eu quero avaliar, eu quero conhecer, eu quero propor, enfim. Depois eu vou ter os objetivos específicos dele, que é o passo a passo para eu chegar no meu objetivo geral. Então, normalmente no TCC eu tenho de 3 a 4 objetivos específicos, não mais do que isso. Depois eu tenho o método, eu tenho as técnicas usadas, eu tenho que saber tudo o que eu vou precisar, os recursos materiais, humano, cronograma, tudo isso eu vou saber.
por onde eu vou começar e onde eu vou terminar a minha pesquisa. Quando eu tenho esse planejamento pronto, eu tenho uma bússola que vai me indicando o que eu tenho que fazer, então eu já não me sinto perdida. Porque se eu vou falar de obesidade, tem muitas coisas sobre esse tema. Mas quando eu delimito o que é infantil, eu já abro mão de uma série de outras coisas. Quando eu seleciono, já é o tempo que eu tenho para fazer, o método, a técnica de pesquisa que eu vou utilizar, eu já não estou mais perdendo tempo com outras coisas, eu já estou focado que eu vou fazer isso, tá? Então, eu começo aí a execução da minha pesquisa propriamente dita. Também faz parte da fase construtiva eu já selecionar os materiais que eu tenho sobre isso. Então, eu tenho uma parte bibliográfica, então vou separar os livros que falam sobre o assunto, o que tem na minha biblioteca, o que tem numa biblioteca perto da minha casa, que não necessariamente é a minha faculdade. Eu posso estudar numa outra, eu posso frequentar com o meu RG, uma outra eu tiro a cópia, eu não preciso ficar preso apenas à minha biblioteca da minha faculdade. Eu posso buscar na internet, eu posso buscar em outras instituições. Eu preciso, como esse profissional que está em formação e esse também pesquisador em formação, eu preciso também interagir com outros espaços. Fernanda está fazendo um curso numa universidade fora do país, sou de uma instituição, mas eu posso, de repente, ir lá na UNAM, eu posso na Federal, eu posso na UEPA, eu posso interagir para saber o que é que tem e me munindo de informação. Quanto mais informações eu tiver, melhor vai ser e mais rico vai ser meu trabalho. Depois que eu organizo tudo da construção, necessário à construção, como uma casa, que eu tenho aí o projeto da casa, eu tenho a planta baixa da casa, o projeto arquitetônico da casa, eu vou e compro material para casa, eu começo a fase redacional, ou seja, a escrita propriamente dita, né? A organização desses dados para finalizá-lo, a análise das minhas informações, a minha conclusão geral. Então, eu entrego um produto pronto, organizado, as ideias estão sistematizadas, elas foram racionalmente elaboradas. E aí eu tenho esse relatório final, que pode ser a monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um artigo científico. Tá? Então, eu entrego esse produto e eu vou submetê-lo à verificação, porque é um trabalho científico. E todo trabalho científico é posto à verificação. Então, eu vou submeter à banca que vai avaliá-lo e vai dizer se o meu trabalho corresponde às expectativas ou não. Quais são os critérios que serão levados em consideração no meu trabalho? Primeiro, se a tua linguagem acadêmica, de acordo com a BNT, está sendo, as normas brasileiras técnicas, estão sendo postas em prática, estão sendo respeitadas. Tá, esse critério está ok, vamos passar agora para a coerência. É um texto coerente, é um texto com coesão, é um texto bem fundamentado, é um texto bem escrito, as fontes da pesquisa, se foi feita entrevista com o sujeito, respeitou os aspectos éticos, né, do comitê de ética. Então, atingiu todos esses requisitos, parabéns, o trabalho está aprovado. Olha, mas o trabalho tem considerações a serem feitas. Ok, ele está aprovado, dependendo se o aluno fez as considerações necessárias para arrumá-lo. Tem um prazo aí de 7 dias para isso, corridos, né? Então, eu recebo de volta o meu artigo ou o meu trabalho, organizo o que os orientadores mandaram, né, organizar e melhorar, entrego o meu trabalho na versão final. Aí vem a tua nota, né? Vem a tua publicação numa revista, vem a tua realização aí de uma etapa que você cumpriu. Ai, professora, mas veio muitas coisas para ajeitar. Que bom.
Que bom que alguém analisou, que bom que você viu aonde precisa melhorar. Ninguém é tão bom que não precise melhorar. A gente tem que aprender a receber as críticas. Um trabalho que vem com várias sugestões para melhorar é um trabalho maravilhoso. Alguém doou o seu tempo para dizer, olha, melhore aqui, porque nós não vimos isso. Então, quando alguém traz para a gente uma sugestão, uma crítica, não é para que nós nos sintamos menos valorizados, é para a gente agradecer a oportunidade que alguém olhou o que a gente não viu. E a gente corrige aquela falha, e a gente melhora, e a gente sai da nossa zona de conforto, e a gente dá um salto qualitativo, como o Vygotsky nos ensina, né? Então, a gente tem que aprender a receber críticas, tá? As críticas, elas são muito bem-vindas. E aí a gente vai separar a crítica de julgamento. A crítica, por mais dolorosa que seja, ela sempre traz um benefício. Ela faz com que nós saiamos de uma zona de conforto e saltemos aí qualitativamente. Então, no final, a gente tem aquela sensação dentro da gente, dizendo, foi doloroso, mas precisava. Então, isso é crítica. Julgamento é quando a pessoa não te traz coisas realmente relevantes, mas implica por questões, sei lá, pessoais, ego, qualquer outra coisa nesse sentido, tá? A gente também tem que aprender a lidar com isso, porque a gente interage com vários tipos de pessoas. A gente vai fazer as sugestões, não nos acrescentou muito no sentido da pesquisa, mas a gente aprende no sentido de pessoa, né? A receber uma crítica, a dizer que não está tão bom, porque você sabe que está bom e de repente aquela pessoa está dizendo que não está tão bom, mas porque a gente tem que aprender a lidar com pessoas difíceis também. Então, eu sempre procuro ver um lado positivo em tudo. Por quê? Se a gente lidar sempre com pessoas muito bacanas, a gente não se prepara para situações que podem acontecer. Então, obrigada pela oportunidade, né? Então, obrigada. As suas sugestões você detestou, mas muito obrigada pelas suas sugestões, são muito valiosas. Vou fazer sim, só tenho a agradecer. Pronto. Então, não dá corda para que egos entrem em conflitos e acabem tendo brigas, discussões. Não. Toda crítica ela é bem-vinda. Toda crítica é bem-vinda. É bem-vinda até aquela que me fazem analisar e não querer ser como você. Então, todas são muito bem-vindas, tá? Eu sempre guardo comigo essa frase: ninguém é tão bom que não possa melhorar. Tá? Então, aí eu cumpro as fases do meu planejamento. Pega, professora, quando alguém me criticar, eu vou falar isso exatamente como a senhora falou. O quê? É sobre não ser como você, né? Muito bom isso. Sim. Às vezes, Matheus, a gente não precisa falar. Às vezes a gente guarda aqui na cabeça e no coração, né? Mas, assim, eu sempre oriento que nós sejamos muito educados, mesmo quando o outro não é, que nós sejamos. Porque aí, se foi uma coisa que a pessoa fez e não foi legal, ela guarda isso no coração. Eu não. Né? Então, se as sugestões delas não foram reais, não foram construtivas e ela sabe disso, quem vai ficar com isso é ela. Eu só vou agradecer e vou ter essas considerações que eu te falei dentro do meu coração. Então, quando a gente pega uma pessoa muito difícil pela frente, a gente tem que agradecer. Por quê? Porque ela nos ensina a não querer ser como ela. Mas eu não vou dizer isso para ela. Porque se eu disser isso para ela, eu vou estar me equiparando a ela. Então, eu não melhorei em nada. Eu guardo no coração. Né? Tipo, maus exemplos, legal. Eles são positivos para que eu não seja como essa pessoa. Mas eu guardo aqui. Né? E entrego para Deus, para o universo, para quem você queira. Entrego para... Meu caso, eu sou cristã, entrego para Deus. Né? Então, Deus cuida, tenha misericórdia desse coração, né? Compaixão, mas toda crítica ela é bem-vinda, porque ela vai me trabalhar, seja de forma subjetiva,
seja de forma objetiva em relação ao trabalho. Então, a minha postura como ouvinte, participando de um processo de verificação, é ter uma postura humilde, né? Então, obrigada, eu vou refazer sim, né? Obrigada pelo tempo que você dispensou para me avaliar, e pode estar doendo, né? Pode assim, poxa, não foi bom, eu demandei tempo, eu li, eu fiz, poxa, alguém dizer que não foi bom, mas de repente, gente, não foi bom mesmo. Então eu vou ter mais atenção, eu vou ter mais dedicação, eu vou poder melhorar. Pode ser que esteja bom e precise melhorar. Então, melhor ainda. Então, vai nos tirar de uma zona de conforto, né? Então, é isso que nos faz crescer. Quando vem desafios, quando vem novos obstáculos. Então, claro que se vier novos obstáculos sem machucar, é melhor ainda. Às vezes machuca, mas é também uma oportunidade da gente crescer enquanto pessoa, enquanto sentimentos, né? Saber levar um choque aí, né? E saber lidar com isso. Não guardar, não ficar se infernizando, se maltratando, né? Não, deixar ali. Então, todas as situações, para mim, trazem sempre um amadurecimento, traz sempre uma melhora, tá? Então, é um exercício que eu procuro fazer. Dá para fazer sempre? Não. A gente se chateia? Claro que chateia. A gente se magoa? Sim, magoa. Mas eu preciso depois parar e rever e ter essa postura de gratidão para que eu não fique também me tornando uma pessoa soberba. Nossa, mas o meu trabalho é o melhor de todos. Nossa, eu me dediquei. Eu sei mais do que a Luana, eu sei mais do que a Karina, eu sei mais do que a Fernanda, eu sei mais do que o Matheus. Não, então isso também é um trabalho que a gente tem que ter para a nossa vida enquanto ser humano, né? Então, eu, Cleise, procuro trabalhar dessa forma. Ninguém é tão bom que não precise melhorar. Eu não sou tão boa que não precise melhorar. Muito pelo contrário, eu sempre me coloco lá embaixo, que é para eu poder, não no sentido de ter baixa autoestima, mas para eu tentar o tempo todo ir melhorando. Tá? Seja como sujeito, seja como pesquisadora, seja como profissional. Então, eu procuro, seja, né, como mãe, como esposa, como filha, então, o tempo todo, procuro melhorar em todos esses aspectos, tá? E aí, nós temos aí a formulação e o planejamento da pesquisa, que está dentro daquela fase introdutória, né? A fase da escolha. Essa etapa é composta pela escolha do assunto, pelo levantamento do material bibliográfico, pela elaboração do problema de investigação, que vai ser a tua questão-problema, a delimitação das questões que determinam o objeto de estudo, a investigação das produções bibliográficas relacionadas ao assunto estudado e o posterior recolhimento dessas informações. Então, isso aqui está tudo dentro da fase de escolha, né? Na nossa primeira fase, a fase decisória. Vou passar agora. A escolha do assunto e a delimitação do tema. Um assunto de pesquisa é a escolha de uma área geral de interesse. É mais abrangente que um tema, que por sua vez é mais abrangente que um problema de pesquisa. E nessa etapa você vai ter que responder o que é que eu pretendo abordar, o que é que eu pretendo estudar. A escolha do tema é a primeira etapa de um trabalho monográfico, né? Então, escolher o que eu quero. E aí eu vou, depois de tudo isso que nós já conversamos, para a revisão da literatura. Então, eu vou revisar o que a literatura tem para me dizer. E eu vou buscar isso em livros, em artigos científicos, em pesquisas que vão acrescentar em documentos oficiais a minha pesquisa. É nessa fase que devemos responder as seguintes questões. Quem já escreveu sobre isso? O que já foi publicado sobre esse assunto? Que aspectos foram abordados? Existem lacunas? Que se tiver uma lacuna, o meu trabalho vai ser muito original, né? Agora, eu só consigo perceber isso se eu sou um aluno que leio muito. Então, eu preciso ler. Se eu quero conhecer Freud, eu tenho que ler muito sobre ele. Se eu quero conhecer Skinner, eu tenho que ler muito sobre ele. Se eu quero entender Carl Rogers, eu tenho que ler muito sobre ele.
pode-se objetivar determinar o estado da arte. O que é o estado da arte? Vocês vão ouvir muito isso no mestrado de vocês, que é um termo muito usado lá para frente. O que é fazer o estado da arte? É você procurar e fazer um bom levantamento de que tem de mais refinado, de mais recente e organizado, de melhor sobre o teu tema. Quando você faz essa revisão da literatura sobre isso e você chega na olha, o que tem de melhor sobre o meu tema é isso, você tem o estado da arte do teu tema. Então, você está com uma fundamentação nobre, você está com uma fundamentação que vai merecer considerações e respeito, tá? Então, é uma bela e boa revisão sistemática da sua teoria aí que você vai abordar, tá? É a parte mais importante do teu trabalho. Vamos avançar aqui. A justificativa. Na justificativa do projeto, eu tenho que dizer o porquê, né? O porquê que eu quero esse tema. Eu tenho que não só me convencer, como convencer o meu orientador, né? O nosso grupo tem que estar convencido, né? Por que esse trabalho ele é de fundamental importância? Por que ele é relevante socialmente? Né? O que o meu trabalho vai responder a que demanda da sociedade? Eu preciso saber que eu estudo e que eu pesquiso não só para realizar um desejo meu, mas, acima de tudo, para contribuir com a minha sociedade. Hoje, nós vivemos uma situação que nós estamos valorizando tanto o pesquisador, a gente precisa tanto deles e a gente vê o quanto a gente não investe em pesquisas, o quanto a gente não valoriza. E hoje a gente está torcendo para um pesquisador achar uma vacina, a dizer para a gente que esse remédio aí é 100% eficaz, né? Então, para você ver que nem sempre esses estudiosos, eles estudam aquilo que eles querem. Ah, nossa, eu quero estudar isso porque vai me agradar. Não, eu tenho que estudar isso porque eu vou salvar vidas. Eu quero estudar isso porque vai contribuir para a minha sociedade. Eu vou possibilitar isso, saúde mental para as pessoas. Eu vou alertar dessa forma. Eu estou promovendo saúde física, psíquica, emocional, né? E aí eu tenho que responder também esse anseio. Quando o meu trabalho tem uma relevância social, eu estou pensando na minha coletividade. Eu estou pensando no meu município, no meu estado, no meu país e, quiçá, no mundo. E, claro, se eu puder estudar uma coisa que me dá prazer, com uma relevância social, isso é fundamental. Então, na nossa justificativa, a gente vai trazer o porquê da realização dessa pesquisa, procurando identificar quais são as razões da preferência pelo tema escolhido e a sua importância em relação aos outros temas. Né? Então, por que é importante? Por que me levou a estudá-lo? Né? Qual é a relevância para a sociedade? Então, é isso que eu vou mostrar na minha justificativa. No problema de pesquisa, é a etapa que nós vamos refletir sobre o que se pretende resolver com essa pesquisa. Né? Qual é a solução que eu vou buscar encontrar? A pesquisa científica depende da formulação adequada de um problema. Então, eu tenho uma questão-problema, né? Nós podemos dizer que o problema é a mola propulsora de todo o trabalho de pesquisa. Então, eu tenho que ter uma questão-problema para poder ser respondida. Aí eu tenho um trabalho de pesquisa, tá? Não se preocupem que nós vamos ter a parte prática disso. As hipóteses. O que são as hipóteses? As hipóteses é a suposição do que fazemos na tentativa de explicar o que desconhecemos e o que pretendemos demonstrar, testando variáveis que poderão legitimar ou não o que queremos explicar ou descobrir. É a suposição que tem por característica o fato de ser provisória, devendo ser testada para verificarmos a sua validade ou não. O que significa isso? Se eu quero trabalhar com um tema, um exemplo da violência doméstica, né? Então, por que a mulher ainda continua
com o agressor. E aí eu tenho várias hipóteses. Eu não sei se elas são verdade ou não, mas é o que me vem à cabeça, é o que eu imagino, é o que eu estou tentando, que eu estou pensando a respeito. Então, dependência econômica, dependência emocional, filhos, são algumas hipóteses que eu tenho. Então, eu vou deixar minhas hipóteses aqui, porque no decorrer que eu for estudando e que eu for construindo a minha pesquisa, que eu for construindo o meu estudo, eu vou vendo se essas hipóteses iniciais se confirmaram ou não. E aí, lá na minha conclusão, elas vão servir para dizer, olha, a hipótese 1 se confirmou, a hipótese 2 não se confirmou. Então, vocês veem que tudo, ela tem toda etapa do projeto, gente, ela é de fundamental importância. Porque elas vão nos ajudando nessa escrita, vão nos ajudando nessa organização sistemática do conhecimento. Eu já tentei fazer um trabalho sem o projeto de pesquisa, porque eu achava, na minha soberba, que estava tudo na minha cabeça, que para que perder tempo fazendo projeto, se eu já posso perder tempo fazendo a pesquisa, e aí eu literalmente perdi tempo. Eu não usei o meu tempo de forma adequada. E aí, o que aconteceu? Eu não sabia no final o que eu queria estudar, porque eu não delimitei, eu não fiz a pergunta para o meu tema, eu não criei minhas hipóteses, eu não justifiquei adequadamente. E aí, eu perdi um tempo em dobro, porque eu tive que voltar a fazer para conseguir chegar no meu objetivo geral. E vocês vão ver isso na prática, o quanto que isso facilita. Tá? Eu quero que vocês marquem aí, que eu parei aqui em hipótese. Na sexta-feira eu parto daqui em diante e eu vou finalizar com vocês. Aqui, vou só fazer o stop para eu voltar para a tela maior. Eu volto na sexta-feira, continuo o tema, mas quero finalizar com vocês, não só agradecendo a presença, mas também se vocês estão entendendo e vocês têm alguma dúvida.